Olá a todos, meus queridos e minhas queridas, eu vou fazer a vossa mensagem do dia. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês, ou em tudo com vocês. Retirem da mensagem aquilo que vocês conseguem enquadrar ao vosso momento, tudo o resto soltem ao universo. Às pessoas que procuram consulta privada, já sabem que abaixo do vídeo vocês encontrarão na caixinha de inscrição o e-mail e o Instagram do Spotlight Tarot, e através desses dois contactos vocês entram em contacto direto comigo. Vamos ver o que é que a espiritualidade vos quer trazer. Eu vou fazer a mandala da estrela, que tem a ver com algum tipo de situação desafiante no vosso momento, quais as atitudes a tomar ou o que fazer perante esse desafio, o possível desenvolvimento no futuro e o resultado final sobre todo este desafio ou este tema. Como eu sempre faço, vamos invocar os nossos queridos seres de luz. Se gostam deste tipo de mensagens, não se esqueçam de deixarem o vosso like, o vosso comentário, para que eu possa também ter o vosso feedback em relação a este tipo de mensagens e também para fazer com que estas mensagens alcancem outros seres de luz que também possam precisar de um conselho, um direcionamento divino nas suas vidas. Vamos ver então o que é que a espiritualidade vos quer comunicar e vamos invocar os nossos queridos seres de luz. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor, da verdade, da justiça divina, eu vos invoco, em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Sagrado Coração de Jesus. Eu invoco todos os arcanjos, serafins, querubins, mestres ascendidos, para que toquem no meu coração, na minha intuição, e eu seja apenas veículo de comunicação e nada mais do que isso. Em meu nome e em nome do coletivo, a mais profunda gratidão, grata por tudo. Gratidão. Vamos ver então o que é que a espiritualidade tem para hoje, para nós. Porque eu incluo-me também. Mostrem-me, por favor, mensagem para o dia de hoje. A identificação do problema ou do desafio. O que saber ou como agir perante este desafio. O que nós precisamos saber em relação ao futuro, ou o que fazer em relação ao futuro. E a resposta, ou solução, ou a forma de proceder perante esta situação. Gratidão. Eu vou tirar primeiramente as lâminas. Este é o vosso desafio, ou o nosso desafio, porque eu incluo, é a mensagem do dia, eu também estou incluída. Aqui é o que nós necessitamos de fazer, de saber ou fazer. Depois nós temos o futuro, como atuar, ou também como agir, ou o que devemos saber em relação ao desenvolvimento a nível de futuro desta situação. E o possível resultado final. Vocês no fundo do deck têm a casa do campo, a carta da casa do campo, que me fala algum tipo de paz interior, calma, porque a gente quando vai para a casa do campo, o que é? Para repousar, para recuperar energia, é para descansar, é realmente para estar quase como num recolhimento, seja de uma forma física, de estar longe do contacto de muita gente, seja de uma forma mais até espiritual. O que é certo é que no fundo do deck é como se houvesse um retiro, digamos assim, um retiro, uma tentativa de talvez de recuperar energias, ou quase como se fosse uma necessidade de isolamento. Eu não digo solidão, isolamento. Há aqueles momentos na nossa vida que nós precisamos de um certo estar sozinho ou estar sozinha. Vamos baralhar o tarô. E depois eu vou tirar as runas ciganas em cima das cartas. As runas ciganas não são as runas tradicionais, são mesmo ciganas, elas têm outros símbolos. Gratidão.
Vamos ver então, vou deixar o deck aqui e vamos começar então pela identificação do problema ou da questão. Vocês têm a carta da água. A carta da água, a nível da questão ou ao nível da energia da situação, é como se houvesse uma carta de instabilidade. A carta da instabilidade, ela fala muito dos nossos sentimentos, porque a água, ela remete muito a sentimentos. À empatia, à intuição, a ter aqui quase como se fosse uma certa... A minha garganta ainda não está totalmente curada, gente. Uma certa passividade, uma certa dúvida, incerteza sobre talvez a resolução ou para onde esta situação vos poderá levar. Na vossa mente ou na vossa lógica, vocês o que mais identificam neste momento da vossa vida é, a nível sentimental, uma certa necessidade de trazer calma, uma certa necessidade de limpar dúvidas, de voltar ou de sair de uma instabilidade. E acima de tudo é como se vocês sentissem que a vossa intuição vos indica, ou vos direciona, ou vos mostra um direcionamento diferente, e talvez essa seja a vossa confusão. A vossa intuição vos dizer vai, e vocês estarem na dúvida se realmente devem ir ou não. Deixem-me ver o que a runa, o que é que me querem dizer sobre esta situação. Mostrem-me, por favor, a runa cigana. O que é que se passa na água? Vocês têm a carta da energia masculina. Sei, a carta não, a pedrinha. Esta pedrinha, ela fala muito da energia masculina, gente. E aqui esta carta, ela pode realmente estar... a dúvida na toma de ação, a falta de confiança, ou a necessidade de confiança, a necessidade de empoderamento, de força, de liderança. É como se vos dissesse que neste momento, com a carta da energia masculina, independentemente de vocês serem homens ou mulheres, é como se mostrasse realmente a dúvida, a incerteza na toma de ação, do empoderamento, da confiança, da força, da liderança. É como se vocês tivessem uma certa dúvida em agir. Ou em utilizar a vossa energia autoritária. Porque o homem representa sempre a ordem, a mente, a decisão, a planificação, a ação. E aqui é o que vocês têm medo, porque o vosso lado emocional, porque esta carta da água, é como eu digo, é as emoções. Ela fala muito das emoções. O que vocês necessitam saber ou fazer no momento presente. Vamos ver o que é que vos dizem. Vocês têm a carta dos pássaros. Aqui vocês podem ter que... Aqui a comunicação pode ser o vosso maior bloqueio. E daí a necessidade... ou de vocês terem uma comunicação mais cuidada, ou uma negociação, porque aqui é o que vocês têm que fazer, discutir, isto é, discutir não é discutir discussão, discutir é organizarem-se, é chegar a uma conciliação, é chegar a haver uma mudança de comunicação ao verbal, negociações, diálogos. Isto é o que vocês necessitam de saber, porque para evitar situações mais revolucionárias ou mais destruidoras, digamos assim. Aqui pode-me mostrar cuidado a nível do que vocês devem saber ou fazer no momento presente, é terem cuidado a forma como comunicam, fazer negociações, diálogos ou comunicações cuidadosas para evitar
a palavra que me surgiu na mente é uma catástrofe, entendem? É como se vocês realmente, e eu acho que é por isso que vocês têm na mente que têm que tomar uma atitude, uma ação, mas ao mesmo tempo é muita incerteza, talvez com a reação ou com o desenvolvimento da vossa toma de decisão, com a vossa toma de comunicação sobre a vossa decisão. Há medo de comunicação e o que esta comunicação pode trazer. Mostrem-me, por favor, o que é os pássaros. Aqui pode-me mostrar também palpites de muita gente. Com a carta dos pássaros, é como se houvesse aqui um palpite de muita gente. Vocês têm a carta do vazio, a pedrinha vazia. A pedrinha vazia é a pedrinha que vai depender de ti. Ela não identifica uma ação ou uma energia concreta. É como se dissesse, é o teu livre-arbítrio. Esta carta é a pedrinha do livre-arbítrio. Ela não tem um símbolo, é o livre-arbítrio. Por isso é que vocês têm que tomar o livre-arbítrio em relação à forma que vocês vão comunicar, à negociação que vocês querem fazer em relação a este medo ou esta toma de ação e mudar a forma de comunicação. Não permitir que haja interferências, seja na forma de interpretação, seja na forma da vossa comunicação, seja interferências de opiniões de outras pessoas. A carta do acidente. Vocês têm a carta a pedrinha da estrela. Por isso é que eu digo, há mudanças, sim, que podem acontecer de uma forma rápida, porque o acidente é uma coisa que não estamos à espera, e a rapidez da situação, mas vai depender muito do vosso livre-arbítrio, da vossa coragem, da vossa determinação. Porque a carta da estrela, a nível de acidente, é realmente a transformação, gente, é a transformação. Porque esta pedrinha da estrela, ela traz o serem verdadeiros com vocês próprios, principalmente, o sentirem-se livres de problemas, e às vezes a gente tem que realmente tomar a opção da melhor forma a fim de evitar problemas até maiores. Ela fala na felicidade no final da tempestade ou no final da confusão, no final desta destruição, é que é algo que vocês querem realmente deixar para trás, gente. Eu acho que mentalmente vocês já têm a decisão feita, só que vos falta talvez a coragem, o empoderamento ou o lado emocional e vos impede, ou o medo desta comunicação. A nível do futuro, o que vocês necessitam de saber ou fazer no futuro. A novidade e a inteligência. Gente, a coisa até pode parecer realmente complicada na toma da atitude, na toma da ação. Por isso é que esta carta é a carta do vosso livre-arbítrio. Esta pedrinha é a pedrinha do livre-arbítrio. É como dissesse, esta destruição ou esta finalização ou esta interrupção, revolução dentro deste medo que vocês têm, e ele só será mais aumentado ou intensificado dependentemente da vossa forma de comunicar ou da vossa forma de agir. O que é certo é que esta forma de agir ou esta decisão vos leva para longe de problemas, vos leva em direção a sonhos, desejos, objetivos, à felicidade, a um fim de algo, e depois a nível do vosso futuro vocês têm a novidade e têm a inteligência, que a novidade tem realmente a ver com comunicações, revelações, anúncios, mensagens, contactos, às quais vocês realmente vão ter muito mais lucidez. Aqui é como se me mostrasse a escada para alcançar
uma perspectiva, uma lucidez, uma compreensão muito maior até sobre esta situação. Deixem-me tirar a runa. Mostra-me que são estas novidades. E esta carta das novidades é como se fosse, lembrou-me a pedrinha da estrela. Mostra-me que são estas novidades, por favor, com as runas. Vocês têm a pedrinha da lua, a energia feminina. A lua traz muita energia feminina e fala realmente daquilo que nós não estamos à espera. Principalmente aquilo que a gente não está à espera. Porque a lua, ela também mostra a nível de mudanças de longo termo. É quando a gente faz uma mudança e essa mudança irá se manter durante bastante tempo na nossa vida. É uma transição de uma situação para outra. É um ciclo de motivação. Há aqui realmente algum tipo de necessidade de confiar. Porque a lua, ela fala muito do oculto, aquilo que a gente não quer ver, aquilo que está em segredo. Ou mensagens que podem vir de uma forma inesperada até vocês. Mensagens ou contactos que vocês poderão sentir que têm que guardar para vocês. Porque isto é o futuro, estas duas cartas é o futuro. Mas o que é certo é que estas mensagens ou estas mudanças no futuro é algo que irá trazer uma mudança de longo termo na vossa vida. Deixem ver a pedrinha de Pai Inteligência. Olha que lindo, olha, o Sol, a inteligência, a clareza da vossa mente, gente. O Sol é a clareza, é a cura, é as boas notícias. As tais notícias que eu digo, são notícias que vocês possivelmente não estão à espera. O Sol e a Lua, para mim, quando eu olhei para o Sol e a Lua, vou-vos ser sincera, eu pensei naquelas pessoas ou naqueles contactos, naqueles tipo de situações que vêm à nossa vida por destino. Porque tanto a Lua como o Sol, elas fazem parte do mesmo sistema solar, mas no entanto é como se estivessem em etapas diferentes, em situações diferentes, mas cruzam-se. Elas têm a necessidade de se cruzar todos os dias um pelo outro, certo? A Lua dá a vez ao Sol e o Sol dá a vez à Lua. Aqui pode mostrar que no futuro uniões que vão de acordo, uniões, como eu digo, uniões, contactos, diálogos com pessoas ou situações ou anúncios, revelações que vos traz algum tipo de abertura espiritual, lucidez, compreensão de algo que até então poderia estar meio que incompreensível, meio que inesperado e oculto de vocês. Interessante esta combinação. Porque aqui a toma da decisão, que é o momento presente, por isso é que eu digo o vosso livre-arbítrio para ir atrás dos vossos sonhos ou dos vossos objetivos. É o vosso livre-arbítrio. A vossa decisão. É como se a espiritualidade aqui dissesse, não, o caminho é vosso, nós estamos aqui para te apoiar, sim, mas esta decisão é tua. O resto vem por acréscimo. A nível de a solução ou o que ajuda nesta situação. O renome. Gente, eu das últimas 3 ou 4 mensagens que eu fiz para a mensagem do dia, a conclusão é positiva. Há realmente sim um certo medo, uma certa angústia, uma certa incerteza. Mas o que é certo é que a finalização é sempre positiva. E volta-me a mostrar a finalização positiva, gente. Mostra-me outra vez a finalização. E melhor, talvez, até mesmo do que aquilo que vocês estão à espera. Porque no futuro tem a novidade e a inteligência. É como se vocês reconhecessem que vocês agiram da forma correta, ou tomaram a melhor decisão, ou as coisas como correram no passado, que é o momento presente, que correram
como deviam decorrer, como se vos tivesse colocado no caminho certo, no lugar certo, com as pessoas certas. Entendem o que eu quero dizer? Vamos ver o que é este renome. Porque a cena do renome, a carta do renome tem a ver com sucesso, tem a ver com popularidade, tem a ver com reconhecimento e celebridade. É quase como se houvesse realmente aqui uma vitória para além daquilo que vocês possam estar a imaginar, gente. E por isso é que depois vão para a casa do campo, que é o descanso, é o descanso do guerreiro, ou da guerreira. A pedrinha que vos sai a nível do renome, vocês têm, e já vos mostro a pedrinha, deixem-me só verificar o nome da pedra. É a pedrinha do voo, ela representa o voo. E ela representa movimento, comunicação. Ela fala em viagens, em trabalhar a nível de redes sociais, novidades. Gente, e aqui é como se vocês realmente tivessem um movimento ao sucesso, ao progresso da vossa vida. Pode indicar, como eu digo, viagens até de carro, aviões, viagens, há mudanças, deslocações na vossa vida, deslocações mesmo. Esta carta fala em deslocações e acima de tudo é uma carta que fala em comunicações, em notícias, em trabalho a nível de social média ou em redes sociais. O que é certo é que abre o mundo, é como se fosse a carta do mundo, abre o mundo de sucesso, de progresso, de prosperidade na vossa vida. Lindo, vamos ver com o tarô. Vamos tirar com o tarô agora. Eu vou tirar uma lâmina para cada e vamos ver o que é que nos diz com o tarô, se confirma o que as runas nos disseram e o que o oráculo nos disseram inicialmente. Ou se trazem mais informação sobre a situação. Mas eu volto a repetir, de todas as vezes que eu tenho feito a mensagem do dia, há uma situação que neste momento vos pode estar realmente a cansar, a limitar ou sentir-se meio que esgotados, duvidosos, mas acreditem que é como se fosse algo para melhor. Eu até vou tirar uma runa aqui para a lâmina da Casa do Campo. Deixem-me só ver que lâmina é que sai, porque esta carta é carta do descanso, é carta do retiro, é carta quase como se fosse da recompensa, ok? Porque o descanso do guerreiro, como ainda agora falei, e há o olho. Vocês vão ter esta percepção, a visão. O olho é a visão, gente. O olho representa realmente a visão e a forma que vocês vão ver, olhar para trás. Porque esta carta realmente, estou sempre com a carta, esta pedrinha do olho, ela fala realmente do poder, da confiança, do foco, a verdade, o testemunhar das vossas decisões ou da vossa decisão, realmente traz o ver as coisas de uma forma real, mas também aqui é como se vocês tirassem a venda dos vossos olhos, na tal descanso do guerreiro. É como eu digo, no final vocês vão ter uma visão diferente, vocês vão ter uma visão mais, digamos assim, mais positiva sobre todo este acontecimento do vosso momento. É como se vocês tivessem a tal clareza, o tal foco, a tal verdade. Linda a vossa energia. A nível da tal questão que é a identificação do desafio, que tem a ver com a água, que eu, como eu digo, há aqui algum tipo de instabilidade, dúvida, a necessidade de calma, de acalmar, mas é os sentimentos, porque a água fala de sentimentos. E esta carta, gente, eu quando vi esta carta, ela é um barquinho, mas se vocês repararem, ela tem aqui uma árvore e tem as asas, por isso é que eu disse, é como se houvesse aqui um direcionamento, que vocês podem não estar muito certos para onde vos vai levar. Vocês têm que confiar. Vocês têm que confiar. Olha, 2 de ouros, a instabilidade. Vocês têm que confiar. Vocês têm que confiar.
na vossa intuição, manterem-se equilibrados, não permitirem que o medo, a instabilidade, a dúvida e as vossas emoções vos mantenham instáveis, para que vocês consigam ganhar o vosso empoderamento a nível de atitude, ação. A energia masculina, atitude e ação. A nível do que vocês devem saber ou fazer no vosso presente. Vocês têm o ermita, a tal comunicação cuidada. Olha, o ermita e a comunicação. Comunicar de forma sábia. E isso vai depender de quem? Como eu disse, de vocês. A carta do livro, a pedrinha do livro arbítrio de vocês. Esta comunicação, ou estas discussões, ou esta negociação de algo, ela realmente deve ser feita de forma calma, pensada, tranquila e sábia. Para que vocês realmente tenham a tal saída desta situação, a clareza sobre as vossas decisões e, acima de tudo, agir ou comunicar de uma forma cuidada, meditada e sábia. A luz no fundo do túnel ou a decisão está dentro de vocês. Para realmente poderem, olha, haver a mudança. 2 de bastos, 2 de ouros, 2 de bastos, 2. A tal mudança ou acidente que tem a ver com a revolução, a interrupção, porque vocês têm que sair deste impasse. O 2 de bastos é a carta do impasse, gente, é a carta da encruzilhada, é a carta de eu tomar uma decisão clara se aonde eu estou realmente devo permanecer ou não. Se aquilo que eu estou a fazer devo continuar a fazer ou não. A forma como eu estou a agir devo continuar a agir desta forma ou não. Para que realmente eu consiga sair deste impasse, desta encruzilhada, trazendo mudanças que até podem parecer no momento um bocado drásticas, mas eu vou em direção, ou neste caso, vocês vão em direção aos vossos sonhos, aos vossos objetivos, aos vossos desejos, às vossas realizações. A nível do futuro, a novidade, vocês têm a Rainha de Bastos. A novidade, ela tem a ver com conquista, gente, porque a Rainha de Bastos é a Rainha da conquista, é a Rainha da intuição, é a Rainha da motivação e da segurança em si própria. A carta da Lua, a intuição, a energia feminina. A intuição e a energia feminina. É como se dissesse realmente, há aqui novidades, sim, que vocês intuitivamente irão sentir se devem seguir ou não, mas acima de tudo pode haver aqui notícias que vos trazem uma motivação, um poder de conquista, ou sentirem-se no controlo da situação, ou no controlo dos anúncios. É como se mostrasse aqui uma certa segurança em relação a objetivos concretos. Porque, como eu digo, a Rainha de Bastos, de todas as rainhas, ela é a rainha que confia em si, no seu poder de conquista. Ela é determinada. Ela é determinada. E esta determinação, aliada com a vossa intuição, pode realmente fazer com que vocês se movam com determinação e mantendo aquela fé, aquela esperança de que a vossa intuição vos está a direcionar pela melhor opção ou pelo melhor caminho. A inteligência, o louco. Gente, olha, eu estou a dizer, eu disse que há aqui uma escada, que é o encontrar algo, a clareza sobre algo. O louco é o arriscar, é o sol, olha. O louco e o sol. Há aqui algo que vai despertar em vocês no futuro, algum tipo de comunicação, e ainda agora falei, é como se unisse duas situações, ou duas situações, ou duas pessoas, ou algum tipo de projetos em comuns, que vos leva realmente a ter o entusiasmo
de arriscar em algo novo. Estão a ver este logo que tem a trindade cá em cima, o triângulo. É a trindade, é a espiritualidade, a abertura à intuição, a abertura à inteligência, a abertura à compreensão, a abertura ao espírito e à lucidez. E por isso é que depois vocês olham para tudo isto como, ok, foi difícil, mas eu consegui. Foi difícil, mas eu vejo que foi a melhor opção. Foi difícil, mas eu agora ganhei de novo a minha paz, o meu conforto, a minha estabilidade, o meu bem-estar. A nível do resultado, a resposta ou a solução em relação a esta situação que era o triunfo. Vocês têm a carta do diabo. Primeiramente, é a libertação, gente. E eu digo que há aqui movimento. Mas acima de tudo, estão a ver aqui esta portinha aqui? É a porta para o sucesso. Para o reconhecimento. Mas vocês têm que se libertar do que vos está a aprisionar aqui. Que é o 2 de ouros, o 2 de bastos e o ermita. São 3 cartas de estagnamento, gente. Instabilidade, incerteza de direcionamento e a pausa, a avaliação ou a interiorização para equilibrar e para tomar uma decisão de rumo. Isto tem a ver com algo que de alguma forma vos aprisiona, algo negativo, algo que de alguma forma não vos deixa ver claramente esta porta, esta oportunidade. E esta oportunidade não é nada mais, nada menos do que a mudança ou a deslocação, o movimento da viagem, o afastamento, ok? O começar de novo, mas que vos leva ao renome, à vitória, à celebração, ao reconhecimento, ao sucesso, à popularidade. Esta carta fala muito da popularidade, exatamente como a carta do Sol, que tem a ver com a tal trabalhos de internet, redes sociais, sucesso, progresso. É a carta do reconhecimento, mas vocês realmente primeiramente têm que se afastar, porque esta carta é a carta do movimento, das viagens. Vocês realmente têm que se afastar de algo que vos está a impedir alcançar esta porta, este renome, este sucesso. O fundo do deck. Eu não estou a dizer que vocês têm que se afastar. 8 de copas. Vamos ver o que é este 8 de copas com as runas. Vocês têm que sair da insatisfação que vocês encontram. Vocês estão numa situação à qual vocês sentem que não serve mais para vocês, têm a consciência que não serve mais para vocês, mas no entanto não sabem como sair da situação. Mas vocês vão acabar por sair da situação, porque vai haver aqui algum tipo de comunicação, revelação, anúncio, que vai fazer com que vocês tomem esta energia de conquista e vão e arrisquem. Por isso é que há o movimento daquilo que é tóxico. Olha, o corte. Gente, vocês têm o corte no 8 de copas. Esta carta é a foice, é o corte. Há um corte. Vocês deixam para trás esta situação. Vocês deixam para trás esta situação. As runas e as cartas falaram por si só. Esta carta é a carta dos ciclos. Eu digo que é a foice porque ela faz-me lembrar a foice, mas ela é o ciclo. Ela chama-se o ciclo. O ciclo. E há realmente aqui uma mudança drástica, tal como na torre que ainda agora aparecia ali. O cortar algo ou remover algo do vosso caminho, é o que indica nesta carta, nesta pedrinha. O afastarem-se de alguém ou de algo. Há uma completação aqui. Há mudanças, há fins repentinos. E tem a ver com esta comunicação. Vocês mesmo que neste momento não se consigam libertar, no futuro vem algum tipo de situação que vos vai impulsionar a tomar este risco ou esta atitude, esta ação. Neste momento é um impasse. Mas eu acredito sinceramente pelas cartas, pelas runas, que vocês vão tomar uma decisão no futuro baseada em algum tipo de anúncio, contacto, novidade, notícia ou proposta que vocês vão realmente arriscar e vão fazer o tal corte
drástico sobre algo que vos aprisiona e que vos mantém o vosso sucesso meio que estagnado, ok? Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem para o dia de hoje. Enquadrem. O meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima. Obrigada.